Para falar sobre esse assunto, o advogado especialista na área criminal, Dr. Franklin Assis, gentilmente participa hoje do programa A Polícia em Notícia para explicar que lei que é essa, como ela funciona na prática. Muito bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Charles, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra participar do seu programa. Mais uma vez estamos aqui. E a Lei 13.718 de 2018 foi publicada no dia 25 de setembro do ano passado, 2018. De fato, ela promove uma distinção importante entre condutas que antes eram tratadas praticamente todas no mesmo instituto, e com o advento aqui da lei, que trata aí dos crimes de importunação sexual, ela faz uma separação, ela faz uma dicotomia, tipificando, punindo condutas que seriam mais graves com punições mais graves e condutas mais amenas com punições mais amenas, ou seja, contemplando aqui o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu digo isso porque antigamente, o Instituto já era previsto, só que em sede de leis de contravenções penais. O artigo 61 da Lei de Contravenção Penal dizia que importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor, o sujeito responderia ali por uma pena de multa. Ou seja, era uma coisa muito simples, uma coisa muito banal, e aqui contemplava-se aqui o respeito, o bem jurídico tutelado aqui era o pudor. Com o advento da lei agora, dessa lei que eu citei há pouco, se contempla a liberdade sexual. O objetivo dessa lei, o bem jurídico protegido, conforme ali a lei, é o direito de escolha da pessoa que a pessoa tem, com quem quer se relacionar ou com quem ela quer praticar os atos de cunho sexual. Muito bem, e o que isso quer dizer e a importância prática disso? Muitas pessoas foram condenadas em crimes, por exemplo, de estupro, cuja pena parte aí de 6 anos e dependendo da situação de 8 anos, sendo até um crime hediondo, foram condenadas por exemplo, passar a mão nas nádegas de alguém ou nos seios, ou até mesmo um beijo lascivo, como a gente fala, que é com finalidade erótica. E esse instituto, que é o artigo 215A, que foi aí inserido por essa nova lei, cuja letra da lei diz assim, que praticar contra alguém ou sem a anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro, a pena aqui seria de 1 a 5 anos. Então, o que o legislador quis? Quis criar um meio termo. Ou não é nada, como eu disse há pouco, antes não se punia com nada, ou se pune com tudo. Então seria desproporcional eu aplicar a mesma pena àquele sujeito que com grave ameaça violentou, bateu, praticou a conjunção carnal a uma mulher, do que com aquele sujeito que apenas passou a mão nela. Então o legislador contempla esse meio termo. Ao invés de eu punir essa pessoa com uma pena de 6 a 10 anos, eu vou puni-la aqui com uma pena mais branda. De modo que, se esse fato de constranger alguém aqui, aí a gente entra naquelas hipóteses do beijo roubado, daquela passada de mão no ônibus, igual a gente tem muitos exemplos disso aí. Aqui, se for levado à autoridade policial, não existe fiança, a lei afasta aqui a aplicação da fiança, e o delegado vai autuar em flagrante e vai preso. Claro que na audiência de custódia, muito provável o juiz vai liberá-lo. Já temos conhecimento que na nossa região, não só na cidade de Blumenau, até mesmo na nossa região, como tenho acompanhado pelos noticiários, houve sim, agora nessa época de carnaval, várias ocorrências envolvendo essas condutas, e aqui o sujeito vai responder sim pelo crime de importunação sexual. Muito bem, outro aspecto importante que as pessoas me perguntam, mas o beijo roubado, aquele beijo roubado, ele é crime? Qual crime seria? Que fique claro, aquele beijo no susto, quando a pessoa foi surpreendida com o beijo, ele se enquadra principalmente aqui no 215A, que seria a importunação sexual.
Agora, nós temos exemplos aí, já na jurisprudência, daquele sujeito, daquele agressor, que com violência, contra a vontade da vítima, forçou ela. Uma coisa é o beijo roubado, outra coisa é o beijo forçado. O beijo forçado, os tribunais têm aplicado aqui o disposto no 213, no estupro. Por quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, aí fala da conjunção carnal, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ou seja, o ato libidinoso com fim erótico, né, é considerado um ato libidinoso. Então tem que ter muito cuidado aqui. E eu também digo aqui, Charles, e deixo bem claro, que há também que levar em conta que por parte da vítima deve ter uma responsabilidade muito grande ao levar isso à autoridade, porque todos sabem que a palavra da vítima tem muito peso. Então, às vezes, e até eu digo isso de experiência profissional, muitas pessoas estão aí estão cumprindo um crime gravíssimo, que de fato não foi aquele crime cometido. E é onde a gente fala aqui que existe agora uma tese importantíssima para aqueles estupros aquelas condenações de estupros do passado, envolvendo aqui atos libidinosos, sem violência, que poderiam mais tarde ser revisionadas para que sejam aplicada agora essa lei nova, porque a lei nova ela pode inclusive alcançar a pessoa aqui de um condenado. Um outro aspecto importantíssimo, pena que me falta tempo para a gente esclarecer todas essas questões, é que antes a vítima de uma situação dessa, ela só dava prosseguimento a isso caso ela quisesse. Se ela quisesse abafar, se ela quisesse não ser revitimizada por isso, se ela não quisesse viver esse constrangimento novamente, ela não precisava fazer. A ação pública, ela era condicionada à sua própria representação. De modo que hoje essa realidade mudou. O legislador tirou, o poder público tirou esse elemento volitivo da vítima e colocou nas mãos do Ministério Público. Ou seja, a autoridade policial, o poder público, tendo conhecimento do fato, ele atrai para si essa legitimidade e vai dar prosseguimento, independente ou não da vontade da vítima. O que causa aqui bastante críticas a esse instituto, porque poderia a vítima não querer mais se envolver com isso, não querer mais reviver muitos casos que a vítima já casou, já tem uma família e tem que viver ser revitimizada novamente por um fato que nada lhe agrada. Então aqui a doutrina faz muitas críticas a esse dispositivo. Logo, que fique claro que agora independe da vontade da vítima. O poder público, tendo conhecimento, ele vai dar procedibilidade da ação. E por último, Charles, embora, como eu disse há pouco, não temos muito tempo para tratar do Instituto, eu queria deixar um convite aos ouvintes que tenham interesse em conhecer, em saber um pouquinho mais sobre esses temas e outros temas também relacionados à área jurídica, à área criminal. Eu tenho um canal no YouTube, o canal é o Promovendo Liberdade, que vou gravar um vídeo sobre esse tema, autoexplicativo, trazendo todas as vertentes, todos os nuances, o que é importunação, o que é estupro de vulnerável, o que é violência presumida, o que é violência real, e ali o ouvinte, aquele que tem interesse, vai estar aí atento aos seus direitos, tá bom? Eu agradeço a participação, é sempre uma honra falar aqui no seu programa e dos outros comunicadores aqui da rádio. Sempre que precisar, estamos à disposição. Forte abraço, tenha um bom dia, Charles. Muito obrigado, bom dia também ao doutor advogado criminalista na área, o Franklin Assis. Muito obrigado pela participação, especialista na área e fala com propriedade.